Boa tarde a todos. Vamos dar início à presente reunião, audiência pública sobre a devolução dos valores indevidamente cobrados pelas distribuidoras de energia elétrica. Antes, agradecendo a presença dos convidados, doutora Flávia Lefebvre, da Proteste, doutora Andréa Sanches, do PROCON São Paulo, doutor Carlos Cavalcante, diretor de infraestrutura da Fiesp, meu amigo Marcos Lima, também da Fiesp, doutor Roberto Teixeira Alves, do Ministério Público Federal, doutor José Eduardo Tavolieri, presidente da Comissão de Direito e Relações do Consumo da OAB São Paulo, doutor Maurício Vanderlei, do TCU, doutora Daniela Silva, gerente da Federação Nacional dos Engenheiros, doutor Fernando Furlan, presidente do CAD, doutor Breno Zaban, chefe de gabinete da presidência do CAD, doutor Roberto Mussalem, diretor da Fiesp, e doutora Arlene Costa Nascimento, do TCU. E dizer aqui da importância de colocarmos em pauta, aqui na Câmara Federal, este assunto que é tão importante para a relação consumidor, empresas de distribuidoras de energia elétrica do nosso país. Esse foi um tema que originou na Câmara dos Deputados, foi através de um pedido nosso de fiscalização e controle na Comissão de Defesa do Consumidor, que o Tribunal de Contas da União detectou esse erro na metodologia de reajuste das tarifas e que, infelizmente, a ANEEL vem se posicionando contrária à sua devolução. E tenho certeza que a união deste grupo que hoje aqui se encontra irá dar um resultado favorável ao povo brasileiro, iremos dar uma resposta à sociedade brasileira, porque não podemos admitir de forma alguma que o consumidor seja prejudicado, não só em ver os seus direitos serem respeitados, mas também ver uma agência reguladora descumprir o seu verdadeiro papel, que é de agência reguladora e não de agência a serviço das distribuidoras de energia elétrica. Gostaria aqui de dizer que essa iniciativa de um grupo de parlamentares, o deputado Chico Lopes, que nos acompanhou na CPI da conta de luz por todo o Brasil, é um dos maiores defensores dessa questão aqui nesta casa. O deputado Hélito Prado também, juntamente com o Chico Lopes, comigo, é um dos autores desse projeto que estamos discutindo, o PDC 10 de 2011, e que junto também com o deputado Maurício Quintela Lessa, com o deputado Jerônimo Guerreiro, com o deputado Arthur Lira, que aqui se encontra, com o deputado Agnaldo Ribeiro, líder do Partido Progressista também, que está aqui, vai fazer parte dessa reunião também, o deputado Hélio Lopes e todos os deputados que querem ver os direitos dos consumidores brasileiros respeitados. E antes de começarmos essa questão, eu gostaria de agradecer, tenho certeza, em nome de todos que fazem a Câmara dos Deputados, ao doutor Fernando Furlan, presidente do CAD, que se dispôs a vir aqui na nossa casa e dizer, em nome de todos que compõem esta luta em defesa dos consumidores de energia elétrica do Brasil, da importância que é nós termos o auxílio do CAD, um posicionamento do CAD em relação aos lucros exorbitantes que as distribuidoras de energia elétrica vêm tendo ao longo desses anos. Porque vi aqui neste mesmo plenário várias vezes as distribuidoras de energia elétrica alegarem que o preço da conta de luz, 46%, 40%, 50%, é decorrente dos impostos. Mas quando a gente vê uma empresa distribuidora de energia elétrica lucrar 20% do seu faturamento, 17% do seu faturamento e lucro líquido depois do imposto de renda, a gente vê que isso é um lucro exorbitante, um lucro absurdo, um lucro que é fruto, muitas vezes, de composições que a gente não sabe quais são e que prejudicam diretamente não só os consumidores residenciais, mas o setor produtivo do nosso país e sim todos os brasileiros. Então, tenho certeza, doutor Fernando, que o CAD é peça fundamental para que o país também possa ter
a transparência de como funciona realmente a elaboração dos preços da conta de luz do nosso país, que hoje é uma das mais caras do mundo e que eu tenho certeza que o CAD prestará um grande serviço a esse país, se posicionando e dando transparência ao que realmente acontece nessas composições dos preços das tarifas e nesses acordos que muitas vezes a gente não sabe entre a ANEEL e as distribuidoras de energia elétrica. Porque se 20% representa o lucro líquido de uma distribuidora de energia elétrica, esse lucro é exorbitante, por se tratar de um bem de necessidade e de prioridade, e que entendemos que 20% do preço da energia, ou mais ainda, porque tem que abater imposto de renda, tudo, da conta de luz é lucro das distribuidoras, e não, então, o que a gente está vendo é o lucro líquido dessas distribuidoras pesarem mais do que os impostos cobrados pelo nosso país. E aí eu gostaria de distribuir, não sei se já está aqui, a cópia da representação que fiz ao CAD, pedindo que seja avaliado a lucratividade da empresa pernambucana CELP e do Grupo da Energia nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. São lucros que chegam a representar quase 20% do faturamento da empresa, de lucro líquido, depois do seu imposto de renda, e tenho certeza que, através dessa representação, o CAD irá prestar um grande serviço a Pernambuco e ao Brasil. E aí gostaria de passar a palavra, antes de começarmos a nossa audiência em relação ao PDC 10/2011, ao doutor Fernando, presidente do CAD, porque ele vai ter que se ausentar antes do término da reunião. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite para participar dessa importante discussão aqui na Comissão de Defesa do Consumidor. Queria esclarecer que a Comissão de Defesa do Consumidor encaminhou uma representação à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça a respeito do assunto. Eu acabo de confirmar a informação de que a Secretaria, isso faz cerca de 4 meses, acabo de receber a informação que a Secretaria de Direito Econômico já está instruindo o caso, já enviou ofícios à ANEEL na data de hoje ou de ontem, recente, encaminhou ofícios à ANEEL e às empresas para obter mais informações. Isso está dentro da Secretaria de Direito Econômico, numa coordenação geral de infraestrutura e serviços. Então, essas são as informações mais recentes que eu pude colher para trazer aqui para os senhores hoje. Dizer que, sem dúvida, esse é um tema que abrange a competência dos órgãos de defesa da concorrência, entre eles o CAD e a Secretaria de Direito Econômico e a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. É um tema polêmico, não há dúvida. O CAD já se debruçou sobre esse assunto num caso recente, em que se acusava uma empresa exatamente de prática de preço abusivo. Houve uma discussão sobre a dificuldade, a quase impossibilidade de se fazer uma investigação, de uma comprovação de preço abusivo, mas isso, conversava aqui com alguns técnicos antes da reunião, no mercado em geral, mas aqui estamos tratando de preços regulados, portanto, aí demanda uma análise um pouco mais acurada. Sem dúvida, é uma questão polêmica, difícil de comprovação, de se demonstrar a abusividade, mas tratando de setor regulado, que os preços são administrados, nós temos que fazer uma análise um pouco mais apurada. O CAD está à disposição da comissão. Normalmente a tramitação é essa, passa-se lá para a Secretaria de Direito Econômico para uma investigação, a Secretaria é o órgão de investigação e o CAD é o órgão de julgamento. Então a Secretaria, concluindo a sua investigação, ela naturalmente enviará o processo ao CAD para julgamento. Eu queria agradecer novamente e me colocar à disposição do senhor. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, doutor Fernando, a sua presença. Tenho certeza que o CAD irá prestar um grande serviço ao país e que essa luta é de todos os brasileiros, essa luta é da Câmara dos Deputados e que, com certeza, nós iremos incansavelmente prestar contas ao cidadão brasileiro, prestar contas ao nosso país de por que o Brasil hoje paga uma das maiores contas de luz do mundo. Então, agradeço a presença do senhor, em nome de todos, agradeço a presença do CAD aqui na Câmara dos Deputados mais uma vez. Meu muito obrigado. Queria pedir desculpas aos senhores, eu vou ter que me ausentar daqui a alguns minutos, mas eu vou deixar aqui o meu chefe de gabinete, que é um técnico com bastante experiência no setor, para qualquer dúvida ou interação com os senhores. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Convidar também o deputado Arthur Lira para fazer presente aqui na mesa e darmos início agora efetivamente à nossa audiência pública. E gostaria de começar, por sugestão, doutora Flávia, doutor André, também iniciarmos ouvindo o TCU, para que a gente possa ter aqui as informações tão esperadas desta questão, que com certeza é tão importante para o nosso país. Doutor Maurício, por favor. Muito obrigado, deputado. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite em nome do presidente do TCU, ministro Benjamin Zimler. E para nós, como técnico, é sempre uma satisfação estar aqui no Congresso Nacional, prestando auxílio ao Congresso, né, que é o detentor do controle externo. E esse caso ele é paradigmático dessa sinergia entre o Congresso e o TCU, porque foi decorrente de uma solicitação do Congresso que o Tribunal, então, começou uma auditoria para avaliar a regularidade dos procedimentos de revisão tarifária da CELP, no caso da CEMIG. E ao longo desse trabalho é que foi constatada que havia distorções no modelo que a ANEEL aplicava no cálculo dos índices de reajuste tarifário das distribuidoras de energia, em razão de desconsiderar, então, o impacto das variações futuras de demanda nos componentes não gerenciáveis da parcela A. Em virtude da identificação dessas falhas, inicialmente o tribunal prolatou um acórdão, determinando à ANEEL que procedesse a ajustes na metodologia, e depois esse acórdão ele foi revisto em razão de que não tinham sido ouvidas as concessionárias, a CELP e a CEMIG, que eram os casos que nós estávamos tratando naquele momento. Mas já tendo conhecimento de que, por ser uma metodologia única, o reflexo dessa impropriedade, dessa distorção, poderia e se estenderia a praticamente todas as concessionárias brasileiras de distribuição. Em fevereiro de 2010, fazendo um breve relato aqui da situação, para contextualizar para os senhores, a ANEEL, então, promove uma mudança, começa a promover uma mudança nos contratos de concessão por meio de aditivos, buscando corrigir o problema, né? Os eventuais passivos financeiros decorrentes da distorção da metodologia do reajuste, eles foram discutidos numa audiência pública de número 33. Nós, no TCU, buscamos colher essas informações. Essa audiência visava obter subsídios, informações para análise e decisão da ANEEL acerca do reconhecimento da legalidade da aplicação da fórmula de reajuste anual das tarifas constantes dos contratos de concessão de distribuição. Então, em junho de 2010, o processo no TCU ele foi paralisado, foi sobrestado, até que a ANEEL concluísse o exame das questões que estavam sendo tratadas na audiência pública número 33 de 2010. Né? A ANEEL, então, conclui a referida audiência pública no dia 14 de dezembro de 2010, negando a existência de qualquer ilegalidade, erro ou falha no cálculo do reajuste. Essa decisão foi objeto de um pedido de revisão formulado por 228 senhores deputados federais e que foi negada pela ANEEL em 25 de janeiro de 2011. Então, o TCU, a partir daí, solicitou à ANEEL cópia integral desse processo. Isso chegou no TCU no dia 18 de fevereiro, a cópia do processo 48.500.6802.2009-65, contendo, então, a decisão final e todos os pareceres que embasaram. A partir daí, nós começamos a analisar as razões que a ANEEL tinha levado em conta. Houve a necessidade, desde então, no dia 4 de março, nós pedimos mais informações à ANEEL, né? No dia 20 de abril, a ANEEL encaminha para a gente novas informações, inclusive as planilhas, já com a forma que ela tinha encontrado para resolver o problema daqui para frente, né?
E de posse de todos esses elementos, nós fizemos já uma primeira manifestação técnica. Essa manifestação, então, nesse momento, ela se encontra no TCU, no gabinete do ministro relator desse processo. Não há, então, até o momento, uma decisão do tribunal, uma manifestação ainda conclusiva sobre a adequação da decisão da ANEEL em relação a esse tema. Esse processo estava nas mãos do ministro Biratã Aguiar, que é um ministro que se aposentou recentemente. Nesse momento, quem está tratando desse processo é o ministro Augusto Scherman, que está substituindo o ministro Biratã. E o presidente tem solicitado a todos nós no TCU, o ministro Benjamin, que dê total prioridade a esse processo e tentar ter o mais agilidade possível, para que a gente sabendo da importância dessa questão para a sociedade brasileira. Então, o tribunal está buscando trabalhar com a maior celeridade possível. Agora, é um tema bastante complexo, é um tema que exige análises bastante detalhadas da questão, não é uma análise simples, daí porque a gente ainda não tem, o tribunal ainda não tem uma conclusão sobre esse processo, mas a gente acredita que vai poder se manifestar com brevidade. Era isso, essas informações que eu gostaria de trazer para os senhores e me colocando aqui à disposição qualquer questionamento, estamos, como sempre, à disposição dessa casa. Muito obrigado, deputado. Doutor Maurício, será se seria possível a gente aqui ter uma estimativa de tempo para a conclusão desse parecer? Seria possível isso? Essa estimativa, quem poderia dar seria o ministro relator, né? Então, eu não tenho elementos aqui para fazer uma estimativa. O que a gente pode garantir, eu posso garantir aqui, que é a orientação que todos nós recebemos do presidente, é de dar total prioridade a esse processo, deputado. Perfeito, perfeito. Antes de passar a palavra à doutora Flávia para iniciar os questionamentos, gostaria que o deputado Wellington Prado elaborasse a ata dessa reunião, para que a gente pudesse posteriormente encaminhar, através de uma ata, os encaminhamentos finais dessa audiência pública de hoje. Então, deputado Wellington Prado, o senhor fica com a relatoria desta audiência pública para que a gente possa fazer os encaminhamentos posteriores. Ok? Com a palavra a doutora Flávia. Boa tarde a todos. Obrigada, deputado Wellington Prado, deputado Eduardo da Fonte, por levantar esse debate mais uma vez, não deixar essa questão morrer. Ela diz respeito a um anseio legítimo da sociedade, e nós entendemos, eu quero aqui salientar, nós formamos uma frente de defesa dos consumidores de energia elétrica, PROCON, Fundação PROCON de São Paulo, Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Federação Nacional dos Engenheiros, EIDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Está aqui o doutor Tavolieri também, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. E, entre outras questões, esta é uma questão de grande prioridade para nós. A Proteste, inclusive, tem uma ação civil pública, e nós não queremos deixar morrer essa questão por um motivo muito simples. Se o TCU constatou que havia um erro na fórmula, né, de reajuste, que propiciava um ganho de receitas indevido às concessionárias, não nos parece razoável, a não ser que a ANEEL apresente explicações, né, de que não há, primeiro, a necessidade de se reequalizar a tarifa e se colocar a tarifa no patamar onde ela deveria estar, caso a fórmula de reajuste tivesse sido aplicada de forma correta desde o início, né, e uma forma de compensar os consumidores por isso. Nós entendemos que, quanto à equalização da tarifa, ela traz impactos não só para o consumidor individualmente, mas para a sociedade como um todo. A gente sabe que o valor da tarifa de energia elétrica impacta os índices de inflação, IPCA, etc. E isso tudo causa um efeito muito ruim para a sociedade, né? Então, nós lamentamos a decisão da ANEEL, e mais do que a decisão da ANEEL, lamentamos também o fato de a ANEEL, apesar de provocada pela sociedade, não apresentar os números correspondentes à diferença entre o que seria razoável, o que seria correto caso a fórmula tivesse sido aplicada corretamente ao longo desses anos, e o que nós pagamos hoje. Eu acho que essa é uma informação fundamental, até para se constatar se, no caso de algumas empresas, não tem um prejuízo para as próprias empresas, né,
que é o que a ANEEL diz que pode acontecer em alguns casos. Esse é um direito nosso. O direito à informação é um direito que está expresso no Código de Defesa do Consumidor, está expresso na Constituição Federal, e a ANEEL, infelizmente, tem se negado a apresentar isso, inclusive judicialmente, nas contestações que fez nas diversas ações civis públicas distribuídas no Brasil inteiro discutindo essa questão. Então, eu gostaria de perguntar, se fosse possível, não sei qual vai ser a dinâmica dos trabalhos, deputado, mas perguntar ao TCU, por exemplo, se é possível, se é desarrazoado o sentimento da sociedade hoje que uma fórmula que foi revista, foi reconhecido o erro, porque as concessionárias assinaram os aditivos contratuais para rever a fórmula. Se é desarrazoado a nossa expectativa de que a tarifa deveria estar menor do que ela é hoje, e se não é razoável que haja uma compensação para os consumidores, tendo em vista toda a sistemática do contrato de concessão que impõe o equilíbrio econômico-financeiro não só para as concessionárias, mas para a sociedade também, que indiscutivelmente hoje, ninguém duvida disso, é parte do contrato de concessão, assim como o agente econômico e a União Federal, que no caso é o poder concedente. Então eu queria agradecer, deixar aqui o nosso posicionamento e dizer que nós não desistimos, achamos que é uma luta legítima e ficamos muito contentes de contar com o apoio do Congresso Nacional, tanto na descoberta do problema, como agora para a gente resolver o problema de forma integral. Tá? Muito obrigada. Em seguida, passa a palavra ao doutor Andréa, para que o doutor Maurício possa... Reiterando o que a Flávia já comentou e ressaltando a expectativa dos consumidores de energia elétrica do Estado de São Paulo e de todo o país, da reequalização desses valores e da compensação de todo esse prejuízo. Nós, consumidores, precisamos ter a certeza de que os direitos dos consumidores serão garantidos ao final de todo esse processo. O que nós queremos é transparência nas informações e que elas sejam prestadas de forma muito clara e respeito não só aos órgãos de defesa do consumidor, como a todos os consumidores que foram lesados, publicamente lesados, com todos esses direitos feridos e reconhecidos e hoje sofrem esse prejuízo e temos hoje expectativa legítima de que isso não será esquecido e que haverá possibilidade, sim, de termos essa questão solucionada com o apoio aqui da Câmara dos senhores deputados, deputado Wellington e deputado Eduardo da Fonte. Doutor José Eduardo, da OAB São Paulo. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor deputado Eduardo da Fonte, em nome de quem eu estendo meus cumprimentos às demais autoridades aqui presentes, aos ilustres convidados, aos senhores e às senhoras. Na verdade, eu vejo esse conclave, essa reunião, com muito bons olhos, porque identifico aqui a realização daquilo que nós reputamos como a melhor política, que é aquela política que zela pelos nossos interesses e pelos nossos direitos enquanto consumidores, porque, afinal de contas, bem ou mal, todos aqui são consumidores de energia elétrica, portanto, todos os senhores e todas as senhoras sofreram um prejuízo no bolso com esse erro de cálculo realizado e que é hoje aqui tratado, e minto, hoje não. Tratamos desse assunto há pelo menos um ano. E o que temos visto é que as inúmeras entidades de defesa do consumidor, que se mobilizaram, já estão patrocinando, através do judiciário, as suas ações coletivas, objetivando o ressarcimento desses valores. Entretanto, vejo isso, em que pese esse exercício constitucional, não vejo com muito bons olhos por uma única razão. Infelizmente, a morosidade do judiciário tem servido como um verdadeiro desestímulo para que os bons consumidores assim o hajam e, pelo contrário, tem servido como um verdadeiro estímulo para que os maus fornecedores, para aqueles que praticam
condutas desleais no mercado de consumo brasileiro, continuem nos desrespeitando, porque desrespeitar o brasileiro, o consumidor, neste país dá lucro. Então, essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer. Num segundo momento, parabenizá-lo mais uma vez pelo projeto, pelo decreto legislativo número 10 de 2011, e tenha em mente o apoio institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, não apenas da Seccional Paulista, mas do Conselho Federal. Num segundo momento, dizer e parabenizá-lo mais uma vez pela segunda iniciativa, que é justamente, e também do Tribunal de Contas da União, pelo magnífico trabalho prestado a toda a sociedade, que é de levar ao conhecimento do CAD essa questão que envolve os lucros das concessionárias de energia elétrica. Eu não contrario e não me coloco numa posição contrária em relação à percepção dos lucros, já que vivemos em um país capitalista e o lucro é o maior objetivo do empreendedor. O que me importa saber é se o serviço prestado à sociedade, ele é eficiente, ele é seguro e ele é contínuo. E a resposta é muito clara: ele é ineficiente, ele não é nada seguro e muito menos contínuo. Mas o que mais salta aos olhos, na minha opinião, é a flagrante omissão do representante máximo da agência reguladora, que, na minha opinião, e agora falo enquanto cidadão, enquanto advogado especialista no assunto, tem prestado um verdadeiro desserviço a toda a sociedade. E, como tal, deverá ser tratado. E não vim aqui para dar aula, mas a postura do ministro Hübner se enquadra como uma luva naquela legislação que dispõe sobre os crimes de improbidade administrativa. E estou convencido que as suas condutas, elas se traduzem nesse ilícito no que diz respeito à sua omissão por conta de todas as informações recebidas, seja pelo Tribunal de Contas da União, seja por Vossa Excelência, seja na pessoa das ilustres representantes, enfim. Então, o que eu proponho e o que saio daqui em mente é levar ao conhecimento da Egrégia Ordem dos Advogados do Brasil que, se esse caso não for efetivamente e definitivamente resolvido, não é, que questionemos, portanto, a conduta do ministro Hübner através do Poder Judiciário, para que ali ele se defenda e, por óbvio, se responsabilize por tudo aquilo que, lamentavelmente, vem prestando a toda a sociedade. Eu agradeço o honroso convite, me coloco à disposição e parabenizo pelo magnífico trabalho. Gostaria agora de passar a palavra para o Dr. Carlos Cavalcante, representante, diretor de infraestrutura da Fiesp, já que é um tema que com certeza é tão importante para o setor produtivo do nosso país. Deputado Eduardo da Fonte, deputado Wellington Prado, deputado Chico Lopes, deputado Edio Lopes, deputado Arthur Lira, muito obrigado pelo convite. Vossas Excelências nos honram com o convite feito ao presidente Paulo Scaff para que ele estivesse colaborando com os trabalhos dessa comissão, colaborando mais uma vez, porque este não é um assunto que seja novo para nós, não é? Nós tivemos várias iniciativas conjuntas com o deputado Eduardo da Fonte. O deputado esteve num seminário amplo e muito divulgado pela imprensa em São Paulo, que realizamos na Fiesp, e foi sua presença que deu a dimensão àquele momento. Nós tivemos, ao longo de toda essa questão a respeito da decisão da ANEEL sobre a parcela A, ao lado daqueles que se colocaram contra esse absurdo, esse descalabro que aconteceu, e que aqui é preciso reconhecer o trabalho importantíssimo dessa casa, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, que identificou esse problema,
com o suporte brilhante técnico do Tribunal de Contas da União. Quer dizer, quanto a isso, deputado Eduardo da Fonte e senhores e senhoras aqui presentes, quer dizer, o assunto está esgotado, no sentido de que ele foi tratado pelo Tribunal de Contas e por uma CPI do Congresso Nacional, e o posicionamento muito forte levou claramente, né, a uma situação de reconhecimento por parte da agência reguladora de que havia um erro, para dizer o mínimo, havia um erro na metodologia do cálculo da tarifa de distribuição de energia elétrica. E também me parece evidente, que é claro para nós da indústria e é claro para toda a sociedade brasileira, que houve uma marretagem metodológica e regulatória da ANEEL, no sentido de dizer, bom, é verdade, aqui tinha uma grande bobagem que estava sendo cometida, mas vai dar muito trabalho corrigir o passado, então vamos esquecer o passado e vamos mudar os contratos, igual abaixo as concessionárias todas tiveram que fazer revisões dos seus contratos de concessão e aceitar um explicitamento da regra metodológica de cálculo da tarifa. Ora, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso porque, evidentemente, como, quando e de que forma o prejuízo do consumidor vai ser reposto, nós estamos dispostos a conversar e a encontrar uma forma que, inclusive, preserve a saúde econômico-financeira dos concessionários. Mas não é possível ignorar o prejuízo de 7 bilhões, que corrigido, obviamente, já dá muito mais, que tiveram os consumidores brasileiros e que beneficiados foram quem? Estado brasileiro, a saúde, a educação, a segurança pública no Brasil? Não, não, os acionistas dessas empresas. Porque esse ganho foi distribuído para os seus acionistas privados e estatais que deram a destinação que quiseram dar isso. Lucro, como disse o doutor, e eu concordo com o doutor Tavolieri, é muito bom. Agora, lucro de concessionário que opera em regime de monopólio, com regra, com definição de área de concessão, é uma coisa completamente diferente. Concessionário trabalha de acordo com os critérios de prestação de serviço público e com mandato definido na concessão, na lei e nos contratos de concessão. Concessionário tem esse privilégio de atuar sozinho numa determinada área ou operando um determinado bem da União, concedido por um tempo determinado, e, obviamente, a agência reguladora serve... Não deixa de ser uma concessão apenas. É uma concessão apenas, por tempo limitado. Exato, exato, deputado. O senhor dizia, e eu vou agora entrar em outros assuntos para chamar a atenção de vossas excelências. Eu conversava aqui um pouco antes, deputado Eduardo da Fonte, com o deputado Chico Lopes, falando sobre outros assuntos. Por exemplo, deputado, falar de um exemplo aqui de São Paulo. Acaba de ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a nomeação do novo diretor, a nova diretora de regulação de gás do Estado de São Paulo, da Agência Reguladora Estadual, que é a ARCESP. Qual é a situação que nós tivemos lá? Para apitar uma partida entre Corinthians e Palmeiras, o governador do Estado de São Paulo escolheu o presidente da torcida do Corinthians. Por quê? Porque indicou para ser regulador de gás da agência reguladora a ex-executiva da Associação Brasileira de Concessionários de Energia, que defendeu a vida inteira os representantes de concessionários de energia elétrica e concessionários de distribuição de gás. Quer dizer, essa situação... Agora, eu vou chamar a atenção, essa situação fala por si mesmo. Senhores deputados, a ANEEL está fazendo agora a revisão tarifária das distribuidoras. Na revisão tarifária, eu poderia aqui falar horas sobre a revisão tarifária das distribuidoras. Horas. Tá? Mas eu vou citar dois exemplos que me parecem beirar o absurdo. Beirar o absurdo. No parecer da ANEEL, e porque nós nos debruçamos sobre esses pareceres técnicos para estudá-los e poder ver os prejuízos ao consumidor, uma definição da taxa de remuneração, que é na sigla em inglês WACC, não é?
o ponto de partida é o valor, a variação do Treasury Bond americano, que é considerado um investimento livre de risco. Não vamos falar dos acontecimentos das últimas semanas, do rebaixamento, do risco de default americano, mas vamos falar o seguinte: vejam que impressionante. Nós estamos num processo de revisão tarifária buscando definir o custo de capital de operação da distribuidora de energia elétrica para os próximos 4, 5 anos, que é o período da revisão tarifária. Ora, com toda razão, eu entendo assim, a Fiesp entrou na revisão tarifária defendendo que o período, então, a ser, os dados, o período de dados a serem considerados para considerar os 5 anos futuros deveriam ser os 5 anos anteriores. Muito bem, o que acontece com a decisão da ANEEL? Ao invés de pegar a média histórica do Treasury Bond americano dos últimos 5 anos, tá, ela propõe 16 anos. Ora, com 16 anos de média de variação do Treasury Bond americano, evidentemente, como ele é descendente, a valorização, o rendimento do Treasury Bond americano é descendente, quanto maior o período histórico, maior o nível de composição desse índice que vai remunerar a distribuidora. Fazem o mesmo no Risco Brasil, senhores deputados. O Risco Brasil, que depois de 2009, 2010, o Brasil, não é, com o pagamento da dívida externa, o cessamento de uma série de situações e o investment grade concedido pelas agências de risco, o que aconteceu com a taxa de risco Brasil? Ela despencou. Isso é sucesso da sociedade brasileira, inclusive do governo do presidente Lula. O que eles propõem, ao invés do período de 5 anos, 11 anos? Eu me pergunto, deputado Chico Lopes, por que não 12 e por que não 10? De onde a ANEEL consegue tirar da cabeça, justificar 11, 16? Não? A diferença, deputado Wellington Prado, é que o Risco Brasil, nos últimos 5 anos, tem uma determinada taxa média, uma mediana. Nos últimos 11 anos, é uma mediana 90% maior. Ora, quando você junta esses dois índices e eles vão para a taxa de remuneração da distribuidora de energia elétrica, isso gera na tarifa, ao longo dos 5 anos do período de revisão tarifária, tá, do período de vigência daquela tarifa, bilhões e bilhões de reais que são suportados pelo consumidor brasileiro. Então, a atenção do Congresso Nacional para isso e do papel das agências reguladoras é absolutamente fundamental. E eu vou me permitir, para concluir, com sua paciência, deputado Eduardo, falar dessa campanha nossa que está na televisão para um problema gravíssimo, que é a renovação, que fazer, como renovar as concessões vincendas do setor elétrico. As concessões de 112 usinas hidrelétricas começam a vencer em 2014 e 2015 um grande lote. 9 contratos de transmissão e 37 contratos de distribuição. Existe norma, existe disciplina legal, e isso é pacífico no entendimento jurídico, que o governo não pode renovar ou prorrogar ou reprorrogar, porque se trataria de reprorrogar contratos de concessão à luz do marco vigente atual. Lei essa, que é a famosa reforma do setor elétrico, a Lei 10.848/2004, que foi aprovada por essa Casa, fruto de uma medida provisória 144 de 2003, assinada pelo presidente Lula e pela então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Tá? E que acaba com a ideia de prorrogação de contratos de concessão que anteriormente, antes de 95, se permitia. Sua Excelência, a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, na medida provisória 144 que encaminhou a essa Casa, que foi aprovada por essa Casa, acabou com essa história. Tá? E agora começou, desde 2008, um grande movimento de interesses de empresas, algumas e a maior parte estatais, e outras concessionárias privadas,
pela reprorrogação de contratos que já foram prorrogados em 1995. Exato. Então, nós estamos falando de uma situação, de um problema, de uma gravidade que precisa chamar a atenção do Congresso Nacional. Digo às suas excelências que a Comissão de Infraestrutura do Senado, presidida pela senadora Lúcia Vânia, já aprovou o requerimento que foi enviado à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, exigindo da agência, foi aprovado pelo plenário da Comissão de Infraestrutura em sessão conjunta com a CAI, exigindo a fixação de cronograma dos leilões, de a realização dos leilões. E a Fiesp representou, junto ao Tribunal de Contas da União, nesse sentido. E nesse sentido, infelizmente engraçado, aqui no seu requerimento, deputado, o senhor usa uma frase que, coincidentemente, nós usamos também. Por que é que nós estamos instando a ANEEL, através de um posicionamento